Pessoal, e aí, como vocês estão? Espero que bem e seguros. Meu nome é Anne e eu estou aqui essa semana na nossa segunda aula de programação nível 1, tá? Então, antes de começar a nossa segunda aula, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na aula anterior. Nós vimos que a programação nada mais é do que resolução de problemas. Entendemos também o conceito de algoritmo, linha de código e estrutura condicional. Estrutura condicional simples. E também exercitamos esses conhecimentos através do site do Compute It. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre as linguagens de programação. Nós temos várias linguagens de programação, dentre elas o JavaScript, o C, o Perl, o Java, o C Sharp, Python, PHP, Visual Basic. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de algumas dessas linguagens, se não de todas, e de muitas outras também. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa daqui, ó, o JavaScript. Tá legal? Mas antes de chegar lá no JavaScript, nós precisamos entender o que são função e argumento de uma função, dentro de um algoritmo. Tá legal? Então vamos lá. Uma função é uma ação pré-definida a ser executada. E um argumento é o dado necessário para que essa função seja executada. Vamos entender melhor como é que isso funciona. Eu vou dar um exemplo para vocês com a função repetir, tá? Que é uma estrutura de repetição também conhecida como looping. Tá legal? Então aqui, ó, nós temos um algoritmo igualzinho lá ao que a gente utilizou no Compute It, tá? Então eu tenho aqui o repetir. O repetir é uma função. Ela é uma ação a ser executada. E o número 2, que está aqui entre os parênteses, é o argumento dessa função, ou seja, é o dado que ele precisa para executar essa função. Se eu digo para o meu computador que ele precisa repetir, eu tenho que dizer para ele quantas vezes ele vai repetir isso, né? Então, ó, essa é uma função com um argumento. Nós temos aqui a função direita, que não necessita exatamente de um argumento, mas nós temos ali o abre e fecha parênteses do argumento, indicando que ele está vazio, tá? Assim como a esquerda, que também é uma função que não necessita de um argumento. Nesse caso aqui, tá? Agora, nós vamos ver um pouquinho da função condicional, da estrutura condicional, um pouquinho mais avançada do que semana passada. Na semana passada, nós vimos que nós temos o início da programação e aí temos lá uma função, uma estrutura condicional. E se essa condição for verdadeira, ela executa um comando. Se ela for falsa, ela não executa esse comando. Só que hoje nós vamos ver que isso avança um pouquinho. Nós temos essa aqui, que é uma estrutura condicional simples, mas nós temos também a que obedece uma condição verdadeira e obedece uma função condicional falsa. Como é que isso funciona? Significa que nós temos aqui a condição e que se essa condição for verdadeira, ele vai executar um comando, mas se ela for falsa, ele vai executar um outro comando. Tá? Então, eu vou dar o exemplo para vocês aqui, o mesmo da semana passada com o semáforo. Então, nós vamos para frente e aqui nós temos a função C. E dentro dessa função C, nós temos o argumento semáforo vermelho. Esse argumento é uma condição que precisa ser verdadeira para que seja executada o comando, a função pare. Na semana passada, nós só tínhamos esse aqui, o C, a condição ser verdadeira e o comando para ser executado da função verdadeira. Hoje, nós temos o senão aqui embaixo. O que esse senão significa? Esse senão quer dizer o quê? Que ele está negando, né, tornando falso o argumento do C. Então, o que ele está dizendo aqui? Se essa condição aqui for verdadeira, você vai executar o pare. Mas se esse argumento não for verdadeiro, ou seja, se ele for falso, você vai executar a função frente. Entenderam? Vamos entender um pouquinho melhor na prática, né? Então, nós vamos aqui, ó, exercitar. Na semana passada, vocês já conheceram o Compute It
Eu acredito que vocês tenham feito com facilidade até o desafio número 19, tá? Então, hoje vocês vão conseguir fazer a partir do desafio 20, assim como vocês vão conhecer um novo site de desafios, que é o Blockly Games, ok? Então, nós vamos lá para mostrar para vocês um pouquinho desses desafios. Como eu falei até o 19, então eu vou mostrar aqui ó, no 20 para vocês. Então, com essa função aqui, conhecendo a função do se, senão, você vai conseguir executar aqui do 20 até o 26, tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, vai para a esquerda. Se a bolinha for amarela, você vai para a esquerda de novo. Só que aqui, ó, nós não temos a bolinha amarela, mas nós temos um senão, ou seja, se não for amarela ou laranja, né, dependendo do monitor de vocês, não importa se ela é roxa, se ela é azul, se ela é verde. Se ela não for laranja ou amarela, você vai para cima. Então, nós vamos para cima. Ok? Então, conhecendo aí o se, se não, você consegue executar até o 26. Aí, aqui no 27, nós vamos conhecer uma função condicional nova, que é o enquanto, tá? Enquanto a bolinha for roxa, nós vamos para a direita. Então, diferente do se, ele não vai executar aquela ação uma vez e passar para a próxima função. Não, ela vai executar aquela mesma função enquanto aquele argumento for verdadeiro. Então, eu tenho aqui, ó, a bolinha é roxa, então direita. Continua sendo roxa, direita. Continua sendo roxa, direita. Continua sendo roxa, direita. Chegou aqui, ela não é mais roxa. Se ela não é mais roxa, eu termino essa função aqui e passo para a próxima função, que é cima. Tá legal? Conhecendo a função enquanto, vocês vão conseguir executar até o 33. Tá legal? E aqui no 34, nós começamos a dificultar um pouquinho mais, que é a nossa função condicional se, mas agora o argumento dela já é negativo, que significa o quê? Se não for laranja. Então pode ser qualquer outra cor. O importante é que não seja laranja. Se não for laranja, você vai executar aquela função ali, tá? Então nós vamos lá. Primeiro ele está mandando para a direita. Se não for laranja, você vai para cima. Mas nesse caso é laranja. Então nós pulamos essa função aqui e vamos de novo para a direita. E aí chegamos num novo se. Se não for laranja, e nesse caso, essa condição é verdadeira. Nós não estamos numa bolinha laranja, nós estamos numa bolinha cinza. Se nós estamos na bolinha cinza, ele manda ir para cima. Depois de ir para cima, ele manda ir para a direita de novo. Ok? E conhecendo essa função, se negativa, você consegue executar até o 40 agora, tá? É claro que aí vem os níveis de dificuldade bem legais, ele bota aí, puxa um pouquinho vocês, mas vocês vão conseguir executar até o 40. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho do outro site, tá? Do Blockly Game. Vocês vão abrir o Blockly e ele vai estar assim, ó. Cada um desses desenhozinhos aqui é um tipo diferente de programação, tá? Exige um nível de conhecimento mais avançado. Vocês vão conseguir fazer o quebra-cabeça facilmente e eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho do labirinto, tá? Vocês podem perceber que ele é um pouquinho diferente do nosso Compute It. O nosso Compute It vinham as linhas de código. Aqui ele coloca essa sua linha de código com os bloquinhos de encaixar, tá vendo? Então ele deixa só esse bloquinho aqui inicial. Você pode vir aqui em cima e mudar a língua, tá? Você pode treinar aí o seu inglês, seu espanhol, quem sabe o seu italiano, né? Mas eu vou treinar o português mesmo, que é o que eu sei. Nós podemos aqui também mudar, ó, a carinha da nossa programação para deixar ela bem parecida com o nosso gosto, tá? E aí nós vamos executar. Aqui é bem simples. O que acontece? Cada linha de código é um bloquinho desse, tá legal? O que muda é um pouquinho a nossa função e o nosso argumento. Antes lá, a nossa função já era o quê? Direita. E aí não precisava de nenhum argumento, porque o direita é só direita. Nesse caso, a função aqui é vire. Se a função é vire,
eu preciso dizer virar para onde. Então, na função vire, eu tenho o argumento esquerda ou direita. Tá legal? Nesse caso aqui, eu só preciso ir para frente para chegar no meu ponto. Então, eu vou executar o meu programa. Ó, cheguei. E olha o que ele mostrou aqui. A linguagem de programação JavaScript, que eu falei para vocês lá no início, lembra? Então, ele disse aqui, ó, que eu solucionei esse problema com 2 linhas de código do JavaScript. No JavaScript, aquele avançar que eu coloquei ali é o quê? Move forward, move forward. Como vocês podem ver, move forward é a função. E aqui, ó, o nosso argumento vazio, que não é necessário, né? Avançar é avançar, e para frente não tem nada mais o que dizer. Então, quando você dá OK, ele passa para o nível 2, tá legal? E vocês podem executar aqui do todos os níveis, né? Do quebra-cabeça, que é bem simplesinho, tá? Ih, já dei a resposta. E do labirinto, tá legal? E na próxima aula nós vamos compreender um pouquinho do pássaro, tá? Que é um pouquinho mais difícil, mas também é bem legal. Então, ó, façam, se divirtam, compartilhe suas conquistas com a gente. Se você gostou, se você achou alguma coisa muito difícil, ou se sentiu orgulhoso que conseguiu fazer um desafio que você não fez de primeira, compartilhe isso com a gente. Pode publicar na rede social, pode enviar uma mensagem, o que vocês quiserem, com a hashtag Adoro Robótica. E se tiver alguma dúvida, nós temos um botãozinho de dúvida lá em cima, basta preencher o formulário e nós vamos tirar as suas dúvidas, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.